Muito bem, sejam todos bem-vindos. Iniciando o nosso vídeo semanal aqui no nosso canal do YouTube, Fábio Figueiredo, aqui com os amigos. Hoje é exatamente dia 11 de março de 2022, sexta-feira. Tivemos uma queda aí no nosso mercado e é o que a gente vai discutir, como é que o mercado se comportou essa semana e o que esperar para a próxima semana. Nesse vídeo, a gente vai falar da situação do Ibovespa, do dólar, dar uma olhada nos juros, os principais papéis e movimentos aqui no nosso mercado, dar uma olhada nas commodities, mercado internacional e criptomoedas. Ou seja, vamos fazer um vídeo aí completo. Maravilha? Considere, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscrever no canal e dar like no vídeo, beleza? Antes da gente começar, pessoal, eu preciso dar um recado. Né? Preciso dar um recado aí importante. Vocês sabem, né? Ou não? Eu abro turmas periodicamente dos meus treinamentos e no momento a turma que está aberta, a gente abriu inscrições na quarta-feira, é o treinamento de opções, tá? O universo opções. Então, se você tem interesse, se estava aí no teu plano em 2022 aprender a operar esse mercado, a hora é agora. O universo opções é um treinamento completo, onde aqui eu abordo desde a base, mesmo que você não saiba nada, a gente tem módulos, tem o primeiro módulo, que é o opções para leigos, né? Que, curiosamente, o módulo 1 era um treinamento de introdução, virou módulo do curso principal. Ou seja, mesmo que você não saiba nada, esse curso te dá o ferramental. Vou explicar em detalhes aqui o conteúdo do treinamento, tá? Então, no módulo 1, a introdução. Módulo 2, eu falo do modelo de Black-Scholes e como utilizar isso na prática. Módulo 3, falo de opções a seco, quando e como operá-las. E operações sintéticas. A gente pode emular o papel, né? Ou seja, ao invés de eu comprar o papel ou vender o papel, eu posso montar uma estrutura com opções que é exatamente a mesma coisa. Isso se chama operação sintética, né? Então eu trato disso no módulo 3, ou seja, as operações direcionais. No módulo 4 eu falo de travas, né? É uma forma menos arriscada de se também trabalhar de maneira direcional. Uma trava de alta, trava de baixa, quando montar com call, quando montar com put, como levar em consideração a volatilidade para montar travas. O módulo 5, né, é venda coberta, né? Venda coberta, dividendo sintético, como a galera fala por aí, né? O nome marqueteiro, mas é famosa venda coberta, financiamento, né? Tem um módulo sobre isso, eu explico em detalhes quando fazer a venda coberta. Não se faz a todo momento venda coberta, se faz eventualmente, periodicamente, mas não sempre. Tá? E também nesse módulo eu falo de venda de put, né? Porque venda de put, quem conhece um pouquinho de opções sabe que vender put ou ter o papel e vender uma call é a mesma coisa. Pois é, tem gente que não sabe disso. Só que se faz em situações diferentes, né? Vender put a gente vende num contexto e vender call, se eu tenho o papel, eu vendo num outro contexto, beleza? E eu uso sinais de análise técnica para fazer os trades aqui de venda coberta, tudo explicado detalhadamente no módulo 5, tá? No módulo 6, as operações mais complexas com volatilidade. Então aqui eu falo dos modelos estimadores de volatilidade, né? Desde os mais simples até os mais complexos. Falo de compra de volatilidade e venda de volatilidade por delta hedge, tá? Ou seja, operações onde você fica exposto à volatilidade. E o módulo 7 é enciclopédia de estratégias. Aqui eu abordo estratégias mais sofisticadas, mais elaboradas, né? Aonde nada mais é do que combinações das estratégias mais simples. A gente combina estratégias e elas viram outras mais complexas, beleza? Além dos módulos, você acessa nesse treinamento vários bônus, né? Então a gente está dando os seguintes bônus nesta turma. Aula prática ao vivo, então a gente agenda uma aula prática para a gente tirar dúvidas, né? A aula extra operando com o robô, né? Então tem uma aula onde eu explico como é que faz para utilizar o robô PNT, que é um robô para executar as ordens com opções. Não é obrigado a utilizar o robô, mas se eu começo a fazer operações mais complexas, tipo trava, tipo compra de volatilidade, venda de volatilidade, que eu envolvo mais pernas, o ideal é utilizar um robô para executar. É um robô super simples, tá? Não é um robô tipo um MetaTrader, que é super complexo, tem que subir na nuvem, programar aquela função toda. Não, aqui é algo bem tranquilo, fácil, não tem problema nenhum. E eu dou uma aula explicando como é que funciona para executar. Ele só executa a ordem, tá? Ele não desenha estratégia nenhuma. Você coloca lá, eu quero executar essa trava aqui a esse preço. Ele fica lá pescando. Quando bate a ordem, ele plim, executa as duas ordens no mesmo momento, tá? Aula extra, como utilizar o OpLab. Então, o OpLab é um dos nossos parceiros nesse treinamento. A gente oferece uma aula tutorial como utilizar a ferramenta.
Essa aula aqui é a aula mais importante do treinamento, né? O bônus mais importante eu diria, porque aqui eu tenho os sinais de análise técnica que eu vou utilizar para montar trava, para fazer compra a seco, né? Para comprar volatilidade. Óbvio que nos módulos eu explico o contexto teórico e prático das opções, mas mais à frente tem o aprofundamento, né? Ou seja, aqui eu pego os sinais de análise técnica que eu vou utilizar para comprar volatilidade, para montar a trava de alta, enfim, para as mais diversas estratégias ali com opções. Então, esse módulo aqui ele é absolutamente complementar, melhor, esse bônus ele é absolutamente complementar aos módulos do treinamento. Outro bônus, acesso de 60 dias no OpLab, tá? O OpLab, para quem não conhece, é a plataforma para você estudar opções, para você controlar opções, para você estimar estratégias, né? Essa aqui é a versão nova, né? A última versão, o IV Rank e tudo mais, né? E quem é aluno do Vlad, a gente oferece 10% de desconto na mensalidade, tá? Então, ou seja, eu abro mão da minha comissão, porque eu ganharia essa comissão, viria para mim esses 10% se você assinasse a plataforma. Eu não quero essa comissão, então eu dou de desconto, né? Eu combinei com eles lá, todos meus alunos que assinarem o OpLab futuramente, eu quero que você dê desconto ao invés de me dar comissão, tá? Então eu abro mão da minha comissão para vocês terem o desconto. O grupo de alunos, então nessa turma de opções a gente oferece o grupo de alunos, né? Então lá você tem acesso a mim, aos demais alunos mais experientes, sensação de comunidade, todo mundo na mesma linha, alinhado, né? Mesmo propósito. Apostilas, então você pode pegar as apostilas, imprimir, fazer anotações, e a gravação do evento gratuito que rolou aí essa semana. E, melhor dizendo, agora sim, finalizando, as planilhas, tá? Então aqui eu ofereço diversas planilhas, a calculadora de Black-Scholes, a calculadora de travas, o ajuste de delta, a calculadora de taxa, de compra e venda de volatilidade, enfim, diversas planilhas, entre outras que eu vou oferecendo ao longo aí do tempo. E o mais interessante, tá? Duas coisas. Número 1, as inscrições vão encerrar na segunda-feira. A gente abriu na quarta, vai ficar aberto até segunda, tá? Então, se você tem interesse, se inscreva, porque a gente está oferecendo R$500 de desconto para você fazer parte do treinamento, tá? Ou seja, de 2.997, o treinamento está saindo por 2.497. Pode parcelar, o acesso é vitalício. Você se inscreveu a essa edição, você tem acesso vitalício. Pode acompanhar na televisão, você pode acompanhar no tablet, no celular, você pode baixar as aulas e assistir offline, tá? Então quem pega aí transporte público é algo bem legal. Tem que baixar um aplicativo ali, mas dá para fazer isso. Tranquilo? Então é isso, super simples. O link está aqui na descrição. Se você quer aprender a operar opções, venha fazer parte. Te espero na turma, todos os detalhes aqui embaixo. Beleza? Então tá aí. Vamos falar do mercado? Eu só deveria pegar minha água, né? Só um pouquinho. Aí, pronto. Vamos falar do mercado, pessoal? Tivemos aí, especialmente hoje, né? Tivemos um dia importante no Ibovespa. Mercado que vinha tranquilo, sereno, né? E no meio do pregão ali deu uma paulada, cara. Olha só, o mercado vinha ali, abriu um gap de alta, né? Ficou de lado e deu uma porrada para baixo aqui a partir das 15 horas e 45 minutos. O mercado chegou a cair a partir daquele rompimento 1.700 pontos. Deu uma porrada, né? O principal papel aí que ajudou a puxar o mercado para baixo foi a Petro. Né? A Petro que vinha serelepe, altista, aqui, né? Ó, perto aqui do fechamento do dia de ontem, deu uma porrada para baixo, chegou a cair quase 5%, deu aí uma mini recuperada e fechou com queda de 3,5%. Mas antes disso, vamos falar do Ibovespa, tá? Então o Ibov, pessoal, essa semana fechou em queda de 2,40%. Fato, o mercado está de lado, já faz aí 5 semanas que o mercado vem de lado, tá? Perceba, se a gente comparar o fechamento de hoje com o fechamento de 6 semanas atrás, na realidade, o mercado está na mesma, o mercado está de lado, tá? No gráfico semanal, a tendência ainda é de alta. Por que a tendência ainda é de alta no semanal? Porque os preços estão acima da média móvel de 20 e a média móvel de 20 está subindo. Pego o contexto subjetivo de análise técnica e vejo aqui, ó, um zigue-zague ascendente, ou seja, o cenário ainda é altista, apesar dessa barra vendedora, né? É a maior barra vendedora já aí há boas semanas. Mais uma vez, esse aqui é o gráfico semanal, tá? Se o Ibov perder a mínima dessa semana, a gente tem tudo para voltar lá para a média móvel de 20 no semanal, que fica na casa dos 108, tem a região do topo anterior. Então toda essa região aqui, ó, entre 110 e 108 é o forte suporte do Ibov, tá? E para cima é só se o mercado romper os 116 mil, vamos arredondar
assim, tá joia? Diário fica mais fácil a gente ver o cenário técnico do Ibov, tá, pessoal? Então, primeiro, a partir do momento que o mercado, no dia 15 de fevereiro, né, encontrou a resistência que era a máxima do mês de outubro do ano passado, o mercado lateralizou. Testou de novo aqui no comecinho de março e a partir de então apresentou aí uma bela queda, né? Eu vejo o mercado reprisando essa lateralização aqui, ó, que aconteceu entre outubro e setembro do ano passado, né? Eu já tinha falado isso em outros vídeos, tá? E é o que vem acontecendo, o mercado está lateralizado, esta, mais uma vez, é a realidade, tá? Conforme eu coloquei antes, a gente pode ver o mercado, especialmente se perder a mínima dessa semana na semana que vem, o mercado vira em busca aqui do suporte, na casa dos 110, 108, toda essa região aqui, lembrando que o suporte é uma região de preço, não é um preço isolado, e cenário altista é só se o mercado romper resistência, beleza? Lembro que entre o dia 16 e 17 de março, a gente tem uma inflexão de preços relevante, né? Seria a quarta e quinta da semana que vem, que é onde a gente tem a lateralização no tempo projetada, que dá aqui no dia 17, e essa diferença aqui, ó, tá vendo essa diferença no tempo, né? Ou seja, aqui nós tivemos 24 dias, daí 24 dias para frente, o mercado inflexionou aqui, daí 24 dias para frente, vai dar no dia 16 de março, tá? Que é quarta-feira. Lembrando que semana que vem, na sexta, a gente tem vencimento de opções, tá? Então, mais uma vez, enquanto o mercado não sair dessa lateralização aqui, a gente segue dentro da lateralização, o que é meio óbvio, né? As bandas de Bollinger estão estreitas, não tem nenhuma mensagem aqui importante, tá? Se a gente coloca as médias mais longas, a gente vê que o mercado embolou completamente as médias, então perceba que o mercado ficou entre a média móvel de 20 e a média móvel de 200, ou seja, ficou aquele embate. Será que vamos reverter a tendência de longo prazo, né? Olhando a média móvel de 200, ela está apontada para baixo, ou seja, a tendência de longo prazo ainda é de baixa. Ou será que a tendência de curto prazo, denunciada pela média móvel de 20, vai se alinhar à média móvel de longo prazo? Então é isso que a gente está vendo, né? Exatamente algo nesse sentido. Vamos ver se a gente encontra uma situação que lembra isso, né? É difícil isso acontecer. Quando a gente tem a média móvel de 200, primeiro que não é tão trivial a média móvel de 200 virar para baixo, né? Não é uma coisa comum. Mas seria algo similar a isso aqui, ó, que aconteceu lá em 2013. Aqui, ó. O mercado ficou entre a média móvel de 20 e a média móvel de 200. Chegou a romper para cima, mas acabou aí melando e voltando para baixo mais uma vez. Lembrando que situação ideal de tendência, pessoal, é quando a gente tem as três médias apontando para um lado, ou para cima ou para baixo, né? Por hora, a gente tem aqui uma tendência lateral de curto prazo, né? A média móvel de 20 está apontando para o lado. A média móvel de 50 ainda aponta para cima, que é a tendência de médio prazo, tá? Ou seja, a tendência de médio prazo é a média móvel de 20 no semanal, ela ainda está apontada para cima, equivale à média móvel de 50 no gráfico diário, e a média móvel de 200 está apontando para baixo, tá? Então é o que nós temos, mercado aí indefinido, né? Tem dado, ou seja, nem precisa olhar as médias, né? Só olhar a lateralização, certo? E fica aquela coisa. Vamos ver para onde que o mercado vai romper. Se ele vai romper para cima e se livrar da média móvel de 200 e engatar uma tendência forte de alta, ou se o mercado rompe para baixo. E se romper para baixo, a gente deve ver o mercado voltar lá para os 100 mil pontos. Beleza? Então é isso, cenário alinhado aí com o Ibov. Vamos falar do dólar, pessoal? Então, o dólar. Tivemos essa semana o dólar testando a mínima aqui de fevereiro, né? Deixou um doji, um candle de dúvida, correto? Fechou no 0 a 0, ó. Veja aqui no gráfico semanal, deixa eu ver se eu estou correto, tô. O dólar fechou no 0 a 0, tá? Um candle de dúvida, a tendência de baixa ainda no gráfico semanal, média móvel de 20 apontando para baixo. No entanto, lembre-se do seguinte, nós temos o dólar dentro de uma grande lateralização, pessoal. O mercado está ali na região do suporte dessa lateralização de longo prazo. Essa lateralização a gente já viu no passado, a gente já viu o dólar ficar meses e meses, né? Mais de ano aí de lado, não é incomum isso que a gente está tendo aí no dólar, veja. Tá? Ou seja, esse tipo de lateralização é absolutamente comum aí no dólar. Tá? E o dólar está nessa zona de suporte da lateralização, correto? Esse aqui é o gráfico semanal, né? No gráfico diário, o que nós temos? Tivemos hoje uma barra bem importante, né? Foi uma barra que conseguiu fechar acima das últimas duas. Se a gente coloca aqui indicadores, será que a gente tem algum tipo de divergência?
alguma coisa nesse sentido? E sim, né? Olha ali, ó, IFR de 5 períodos, já tem um fundinho acima do fundo anterior, mas mais uma vez, é uma divergência fraca, né? Ou seja, fundo no mesmo preço, no mesmo nível de preço. Na realidade, se a gente olha fechamento, ó, viu? Se a gente olha fechamento, não tem divergência nenhuma, né? Então, esquece que eu falei aqui. Fato é, o mercado testou o suporte e confirmou esse suporte, tá? Das duas, uma. Por hora, como a tendência é de baixa, o que é o mais provável? O mais provável é o mercado perder o suporte, até a tendência ser revertida. Se isso acontecer, a gente vai afastar o gráfico e aí vai chegar naquele suporte, que é a mínima da congestão no semanal que a gente viu, tá? Que fica lá na casa dos 4.900. Ou seja, não tem muito espaço para o dólar cair. Tá? O dólar já vem de uma queda aí bem importante, já tá caindo no ano, chegou a cair no ano 14%, tá? Mas, se o mercado romper a média móvel de 20, a gente pode ver o dólar lá buscando a máxima do mês de março. Esse aqui é o ponto-chave do dólar, tá? Se o dólar romper aqui, a gente tem um fundo duplo. Aí é a reversão da tendência e a gente deveria ver o dólar voltando para a máxima do ano. Certo? Então são os dois caminhos. Ou o mercado estopa quem comprou aqui e busca o próximo suporte abaixo dos 5.000 pontos, abaixo dos R$5. Ou a gente tem o dólar rompendo a resistência que está mais distante, né? Porque teria que reverter a tendência, teria que vencer a média, teria que vencer a estopinha anterior, teria que vencer esse eixo aqui que é a máxima do mês. Né? Então uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez e a gente vai dando peso àquilo que está mais próximo. Vamos falar do juro. Essa semana foi tivemos uma alta relevante na taxa nos juros futuros, né? Aqui o contrato F25, né, o DI 1F25, alta de 3,67%, o DI 1F27 subiu 4%, o DI 1F29 subiu 4,33%, ou seja, a curva de juros subiu, né? A curva de juros mais longa subiu. Isso naturalmente impactou aí fundos imobiliários e o mercado de ações, né? Então aqui o IFIX caindo aí 0,17, não é tanto, embora pro IFIX isso aqui é uma queda, quer dizer, isso foi hoje, né? 0,80 é a queda no semanal do IFIX, tá? Esse aqui é o índice, né? O correto seria pegar, por exemplo, um Kiso da vida. Isso aqui é um fundo de fundo, né? Ó, na semana caiu 4%. Desculpa, caiu 1,5% na semana. Ô, coisinha ruim esse negócio aqui, né? Enfim. Então, juro futuro subiu, né? Isso naturalmente puxa as ações para baixo, tem toda aquela questão de quando o juro sobe, isso impacta o valuation das empresas, mas os principais impactados aí são as empresas, os fundos imobiliários, né? Muito bem, vamos falar agora dos destaques dessa semana, né? O que a gente falou? A gente falou do Ibovespa, do dólar e do juro, tá? Então eu quero falar aqui de alguns papéis que fizeram movimentos importantes essa semana. São eles. Deixa eu só baixar uma coisa aqui, aí que eu vou usar em seguida, eu vou mostrar para vocês. Embraer, tá? Então a gente teve uma queda de Embraer de 19% essa semana, tá? Embraer que está dentro de uma lateralização gigantesca de longo prazo, correto? Olha ali, ó. E está no meio dessa congestão, ou seja, olhando lá o lado esquerdo do gráfico aqui, o suporte está lá em R$6, 5,80, né? Então, fortíssima queda essa semana. No gráfico diário o mercado até deu uma esticada, né? Olha ali, já temos quase 4 true range de distância da média. É um papel para se observar eventual trade de retorno à média, tá? Mas só se tiver um candle relevante, fora da banda de preferência, o mercado foi para fora da banda de 2 desvios. É um papel para se monitorar trade de retorno à média, tá? Mas cuidado, isso que não é para todo mundo, só para quem tem mais experiência, ok? Outro papel que eu quero mencionar aqui é os papéis aí do setor de aviação. Então eu começo falando de Azul, né, que teve aí uma queda de nada mais nada menos de 13%. Veja que as bandas que vinham estreitas abriram essa semana. Isso é um sinal de momentum, né, de retomada da direcionalidade dos preços. É um sinal bem baixista, né? O mercado perdeu o suporte em termos de fechamento. O cenário é baixista. No gráfico diário, média móvel de 20 virada para baixo, o mercado está um pouco esticado, né? Mas chegou no nível extremo aqui, 5 true range de distância da média, na segunda-feira. E houve já uma recuperação, né? Chegou em relação àquele fechamento, está subindo 17%. Tanto a Azul quanto a Gol tiveram movimentos exatamente nesse sentido. Veja que as bandas aqui na Azul também vinham fechadas e abriram, né? Então, sinal aí de retomada da tendência mais distante, mais afastada de baixa, né? O mercado vinha de lado, respeitando o suporte, perdeu os 15, e isso é um sinal baixista para o papel. Tranquilo? Que mais? O setor de construção também apanhou, naturalmente, com a taxa de juros subindo, né?
E a explicação do porquê Embraer e a aviação teve a queda, petróleo, né? Já vamos falar das commodities, especialmente as commodities internacionais. Então, construção. Queda absurda aqui em MRV, queda de quase 10% na semana, aqui o gráfico diário. É verdade que no limite aqui o mercado está dentro de uma lateralização, né? Ó, suporte ali na casa dos 10 e pouco, né? Tem um cenário mais indefinido. Se a gente coloca as médias para tentar ver as coisas de maneira mais clara, a gente vê que a média móvel de 20 está apontada para baixo, tá mais perto de tudo se alinhar para baixo do que para cima, né? Outro papel que apanhou bastante, especialmente hoje, foi a Tenda, né? O papel aí caiu 25%, já vinha dentro de uma forte tendência de baixo, ou seja, não tem nada aqui de estranho, né? O mercado vinha com as médias já apontadas para baixo, olha ali, ó, desde dezembro do ano passado, tá? Então comprar um papel assim é, né, complexo, pedir para se lascar. Siderurgia Nacional, o papel que apanhou também, hoje especialmente, na semana caiu 10% e hoje caiu 6%. Tá? O mercado voltou aqui para as médias, não tem uma tendência muito limpa, muito clara, né? Não tem, essa é a verdade. A gente tem um suporte limpo aqui na casa dos 22,90, né? E lembra um alargamento reto para quem gosta de figuras, né? Topos mais altos, fundos no mesmo nível. Tem o gap aqui a ser fechado, para quem trabalha com day trade, aí a casa dos 25 é uma região para ser monitorada, o mercado deve fechar esse gap aí na semana que vem. Né? Curiosamente, a Gerdau, o papel que demonstrou força, né? Subiu 3,5 essa semana, papel do meu setor, né? E a Uzi Minas também teve queda, assim como o CSN. E a Vale, já falando da Vale, essa semana teve uma queda aí de 5%, né? Uma queda de 5%. E isso, curiosamente, foi bem na semana que o papel ficou ex dividendos, né? Então aqui ela ficou ex dividendo em 3,71 reais, né? Então lembrando que o dividendo é descontado do preço do papel, é importantíssimo dizer isso, mas a tendência na Vale ainda é de alta, tá? A média móvel de 20 apontando para cima. O ponto-chave a ser monitorado é a casa dos 90, tá? R$90 na Vale é uma faixa a ser monitorada. Bom, vamos falar agora dos papéis setor no campo positivo, né? Qual 3 na semana subiu aí 11%, vai marcando um fundinho aqui no gráfico semanal, tá? No gráfico diário já chegou na média, né? Então no diário o mercado já atingiu um ponto aí que inclusive pede venda, né? Venda por análise técnica clássica. Não enquadra meu modelo de venda, né? A menos que você trabalhe com opções, aí sim, que daria para buscar alguma coisa com opções. SUSB, tá? No semanal, alta aí de 6,5%. Olha que interessante, né? Semana passada a SUSB testou a média móvel de 20 e essa semana marcou um fundaço aí no gráfico semanal. Lembra, inclusive, esse movimento, para quem gosta de análise técnica clássica, lembra um ombro, cabeça, ombro, né? É ou não é? Olha ali, ó. Tá meio envergado, ó. Ombro, cabeça, ombro. Dá para interpretar? Sim, ok? Aqui no gráfico diário o mercado chegou na resistência. Se descansar alguns dias e romper a casa dos 62, é um papel que nos interessa muito. O setor bancário, eu coloco aqui o IFNC, na semana teve uma queda de, entre aspas, só 1,11, né? Ok? O papel que já tem a média móvel de 20 virada para baixo, então compare com o Ibovespa, né? O Ibov ainda tem um cenário lateral, né? Que o IFNC já desandou a maionese. Apesar disso, a gente tem YouTube, que na semana subiu, né? Nada demais, mas subiu aí. Sambi no semanal, na semana, melhor dizendo, subiu 5,76, mas olha aí que gráfico feio, né? Não tem nada de interessante no momento, na minha visão, né? Teria que trabalhar de lado aqui por volta dos 33 e romper numa outra circunstância. E BBDC4, já para falar dos principais bancos, no semanal teve uma alta de 4%. Tá? E no diário está testando a média móvel de 20 que está virada para baixo. Fala de Banco do Brasil, já que eu estou com a mão na massa. Banco do Brasil no semanal, alta de 0,72, correto? E no gráfico diário a gente tem ainda uma tendência de alta. Então se o mercado vier deixar barra branca aqui na média, pode até interessar para trades com opções. Fechado? Então é isso. Vamos falar agora das commodities. E para isso nós vamos abrir aqui o nosso Trading View, tá? Então eu quero começar falando, né, do mais importante, diria aí, né, que seria o petróleo, que é o Brent, tá? Essa semana o mercado atingiu $138, né? Atingiu a linha de referência desse canal de alta que eu acompanho aqui, correto? Se a gente afasta bastante esse gráfico, a gente percebe
que o mercado, na realidade, né, se segurou aqui nos 115 dólares, tá? Aqui é o gráfico diário, se a gente coloca o gráfico semanal fica mais fácil. Olha o semanal como é que está fechando do petróleo. O mercado está deixando uma barra vendedora exatamente aonde? Na zona de resistência, que é a máxima de 2014 e 2013, né? É verdade que, na realidade, veja, se a gente ser mais exigente aqui um pouquinho, a gente tem a máxima de 2011, ou seja, o petróleo bateu na máxima da década, pessoal, tá? Na máxima da década, de acordo? Essa semana a gente teve aqui o trigo, tá? Também corrigindo, né? Então aquele pico extremo de euforia, né, por parte do mercado comprando commodities parece ter arrefecido. Aqui a gente tem o movimento do trigo, tá? Veja que no gráfico diário o mercado já deu alguma descansada, tá? Eu posso colocar aqui o milho, tá? O milho, ao contrário, se a gente coloca o gráfico semanal, veja, insiste na alta, né? Ou seja, o milho segue na alta. E na realidade a resistência do milho está longe ainda, né? Tá? Lembrando que esse aqui é um ETF do milho, tá? Enfim, para não me estender muito, vamos ficar só por essas commodities aí dessa semana, tá? Vamos voltar para o Brasil e finalizar aqui a lista das commodities aqui. Então aqui, né? Vamos falar do milho, CCMK 22, correto? O milho que vem dentro de uma tendência de alta, pelo modelo que a gente trabalha, ainda segue comprado. E hoje, inclusive, teve aumento de mão dentro do modelo trabalhado. A última entrada foi feita dia 22, foi aqui, né? E pelo modelo do milho, tá dando entrada, deu entrada hoje, né? Uma nova entrada hoje. O boi, PGI K22, lateralizando, com as médias subindo, ou seja, tendência de alta, só aguardar o rompimento dos 340, tá? E para fechar eu coloco o café, ICF U22, que é o contrato de setembro. Aqui nós temos uma tendência de baixa. Curiosamente o café foi uma commodity que não subiu, né? Nessa crise aí, né? Veja que aqui o gráfico semanal, então a gente coloca o gráfico mensal do café, houve a marcação de um topo, né? Então aqui o movimento do café já tinha acontecido, né? E no começo em fevereiro, o mercado deixou o sinal de reversão e agora está acionando o sinal de reversão no gráfico mensal, tá? Então aí tá lido o mercado de commodities. Agora eu quero falar um pouco do mercado americano, tá? Então aqui a gente tem o S&P, o ETF, né, do S&P, renovando, veja, o menor fechamento aí de boas semanas, hein, pessoal? Desde 20 de junho, 21 de junho, a gente não tem um fechamento tão baixo aqui no semanal do S&P. Se a gente coloca, do ETF do S&P, se a gente coloca o gráfico mensal, já temos aí 3 meses de queda, tá? Então, terceiro mês de queda aí no S&P, coisa que fazia bastante tempo que não acontecia, né? Desde março de 2020 que a gente não tinha uma queda aí de 3 meses seguidos. Veja que durante todo esse bull market, fora 2020, né? A última vez que isso aconteceu foi lá em 2011. Então não é comum quedas assim, né, no S&P. Beleza? E quero falar aqui do mercado alemão, tá? O mercado alemão que também apresentou uma queda intensa aí ao longo das últimas semanas. Aqui o gráfico semanal. Essa semana estamos tendo um sinal de reversão, tá? Aonde? Temos esse sinal de reversão aqui em cima do topo anterior, né? Tá? Então o mercado vindo a superar a máxima dessa semana. Temos como objetivo a máxima do ano passado, na realidade, né? Máxima do ano passado. Então tá aí o índice DAX. E veja que é um baita suporte, na realidade é um antigo topo histórico, né? Ó, é um antigo topo histórico que o mercado voltou para testar como suporte. Correto? Legal. Então, dito isso, eu quero apresentar aqui as criptomoedas. E aí a gente encerra. Cadê? Aqui o Vector. Tá? No gráfico semanal, começo aqui colocando o Bitcoin, essa semana no momento alta de 1,03%, e aquela lateralização que eu coloquei como mais provável vem acontecendo ips literis, né? Essa lateralização aqui, ela acontece exatamente
no atual momento, tá? Que nós temos, para quem gosta de figura de análise técnica, é um triângulo simétrico, tá? Então o triângulo simétrico, dado que a última movimentação direcional foi de baixa, o triângulo simétrico tende a ser uma figura de continuação, ou seja, o mais provável seria que o mercado rompesse para baixo, embora o rompimento está só aqui abaixo dos 35 mil dólares. E mesmo que venha romper aqui, logo abaixo já tem outro suporte aqui dos 30 mil dólares, né? Então eu só vejo um cenário realmente baixista para o Bitcoin abaixo dos 30 mil dólares, tá, pessoal? É isso que eu vejo para a principal criptomoeda aí. A Ethereum, ou Ethereum, né, no semanal, no momento tem ali uma alta de 0,74, né, mas ainda é cedo para falar do semanal, né, lembrando que as criptomoedas operam 7 dias por semana. E aqui nós temos uma bela lateralização também, tá? O caminho mais provável é que o mercado venha buscar o suporte lá em 2.230 dólares, tá? E vai ser essa a nossa rotina, comentando semanalmente aí Bitcoin e Ethereum. Beleza, pessoal? Então assim eu encerro esse vídeo. Mais uma vez, as inscrições do treinamento de opções, link está na descrição e a gente volta aí na semana que vem, tá? Bom fim de semana a todos. Tchau, tchau.